Shalom, irmãos, bom dia. Hoje é quinta-feira, 30 de outubro. Nós continuamos meditando nas Escrituras, livro de Gálatas, capítulo 3. Conhecendo Deus chamado Espírito Santo, a pessoa do Deus chamado Espírito Santo, que veio viver, habitar, relacionar com um homem e uma mulher que nasceu de novo, um homem e uma mulher que recebeu a Cristo como Filho de Deus e vive a vida do Espírito. Um homem e uma mulher batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que vive um relacionamento com esse Deus chamado Espírito Santo. E a gente observa aqui, irmãos, que o Espírito Santo, através da vida de Paulo, está exortando a igreja de Gálatas a andar por fé. A andar por fé. Eles receberam o Evangelho através da pregação. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Ouvir as boas novas, o Evangelho das boas novas. Eles ouviram, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles nasceram de novo. O problema é que chegou pessoas lá dentro e começou a implantar novamente, trazendo o fermento dos fariseus, trazendo a lei para eles. E o Espírito Santo começou a exortar eles, à prática do relacionamento. Nós não somos justificados pela obediência aos mandamentos, pela obediência à lei, às tradições judaicas. Não. Nós somos justificados pela fé, pela obra que Cristo consumou na cruz e o dom da justiça. Nós somos justificados pela justiça de Cristo. Aquilo que Cristo consumou na cruz através da sua morte e da sua ressurreição. O preço foi pago. O caminho foi aberto. Nós temos acesso direto a Deus o Pai, através de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Não é pela obediência à lei, não é pela obediência a mandamentos. E o Espírito Santo está nos exortando a esse relacionamento íntimo, real e verdadeiro, sincero, com Deus chamado Espírito Santo. Ele está nos chamando a essas práticas espirituais de relacionamento, prática do meditar na palavra, prática do jejum, prática do secreto, irmãos. Prática do secreto. Pratique o seu relacionamento íntimo com Deus chamado Espírito Santo. Pratique, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, aprenda a conversar com o Espírito Santo, para que você possa ser direcionado por Ele, conduzido por Ele, guiado por Ele. Nós não estamos mais sozinhos. Nós recebemos a vida do Espírito, a natureza do Espírito, a presença do Deus chamado Espírito Santo. Nós temos essa presença e precisamos valorizar, priorizar. Não é com obras daquilo que eu faço, é por aquilo que eu ouço do Espírito Santo e obedeço, é por aquilo que eu manifesto do Espírito Santo de Deus em mim. Aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu interior. É um fluir, irmãos. É um fluir de amor, é um fluir de perdão, é um fluir de bênção, é um fluir de paz, é um fluir de santidade, é um fluir. É um manifestar do reino de Deus, do poder de Deus e da glória de Deus, onde todos veem Cristo em nós, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso reagir. Adorando a Deus com tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que nós temos. Tudo é dele, por ele e para ele. E ele está nos exortando, irmãos, a entender. Nós somos justificados pela fé. E esta fé começou lá em Abraão. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ele creu. E a palavra diz que a ele foi imputado por justiça. Todas as famílias da terra serão benditas por causa da fé de Abraão. Porque Abraão creu, irmãos. Ele creu. E isso foi lhe imputado com justiça. Essa nova natureza, a presença do Espírito Santo, irmãos, foi imputada a nós por justiça. É nosso direito, é nossa herança. Essa presença valiosa do Pai conosco é valiosa, irmãos. Valorize essa presença. Para de cumprir regras e começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Começa a ouvir a voz do Espírito Santo. A lei foi dada, irmãos, porque o povo hebreu não quis se relacionar com o Senhor. Então não bote a prática da lei no lugar do seu relacionamento. Não bote a prática da lei, a obra da lei, no lugar do seu relacionamento, da sua intimidade.
porque senão você está anulando Jesus, anulando o Espírito Santo. E se o Espírito Santo veio enviado para nos ajudar, para nos dar uma nova vida, valorize essa presença, valorize esse Deus que está conosco, que está falando comigo e com você. Valoriza, dê prioridade, dê atenção, dê reverência. Reverência não é só na igreja, não, irmãos. Quando ele fala de reverência, dá atenção ao Deus chamado Espírito Santo, que habita em você, que está dentro de você. Acha Jesus aí dentro, se relaciona com ele aí dentro. Você é templo e morada do Espírito Santo. E é mais, santuário, onde o santo, o Deus, o vivo Deus habita. E ele precisa ser adorado através das nossas ações e reações, dos nossos pensamentos, sentimentos, né, e decisões. Ele precisa ser adorado na minha e na sua vida. Por isso ele está nos chamando, irmãos, a um relacionamento de intimidade. Relacionamento. Não é regulamento, não é regras, não. É relacionamento. Ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo. Mas aquilo que você ouve dele, ouça a voz do Espírito Santo. Ele é vivo, real, presente, e ele está falando, irmãos. Ele está falando. Que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo estava falando com os Gálatas, e está falando comigo e com você. Quem enfeitiçou vocês a voltar às práticas da lei, à obediência à lei? Não, obedeça à voz do Espírito Santo. Obedeça ao comando do Espírito Santo. Se submeta ao comando, à voz, à direção do Espírito Santo. Ele está nos guiando, irmãos, no lugar certo, na hora certa. Ele está nos levando, nos conduzindo de volta para a casa do Pai. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça, se submeta, se sujeite, se entregue, se renda. Entregue, rendido, derramado, com amor e com alegria, para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos.